Eu fiz um cortezinho no vídeo para não ficar muito grande, tá bom? Então vamos continuar. Eu quero responder essa atividade com vocês, porque eu sei que muitas vezes não estão tendo reforço escolar, né, com a pandemia. E aí, por isso eu tô aqui corrigindo a atividade, que eu até já falei para vocês que poderiam responder. Então, continuando na página 44, a questão 2. A partir do que discutimos nos capítulos anteriores, e neste, porque a resposta de uma pessoa dos dias atuais seria diferente da resposta de um egípcio contemporâneo do Egito Antigo sobre o Shabat. Vejam bem, se a gente voltasse no tempo, Vocês estão ouvindo os carros passando. Carro passando, cachorro latindo e a véia debaixo da cama, tá? Se a gente voltasse no tempo, numa máquina do tempo, e perguntasse para um egípcio antigo para que era aquele Shabat, para que é que eles faziam, né, vários esculturas e colocavam dentro da pirâmide. Eles iam dizer o quê? Nós estamos colocando essas esculturas aqui para quando o nosso faraó retornar à vida, ele tenha proteção. Mas se perguntar para uma pessoa agora, para um arqueólogo, você acha mesmo que essas esculturas poderiam proteger? Ah, não, isso não. Claro que não, isso era a crença deles. Então, vocês estão entendendo a pergunta? Que às vezes uma mesma pergunta pode ter respostas diferentes dependendo da época. Gente, sexto ano, desculpa se eu estou fazendo vocês ficarem mais enrolados, mas eu quero que vocês entendam a pergunta. Se no sexto ano vocês sacarem que entender é tudo, a gente tem que entender. A gente tem que ler e entender. Isso é que é uma habilidade. Uma habilidade é ler. Mas você entender o que você leu é muito importante. Então você lê, tudo bem, você só... Então vamos lá para a resposta. As respostas são diferentes porque a compreensão e a função da arte se torna diferente dependendo da sociedade e da época na qual o indivíduo vive. Eu expliquei e agora eu estou dando para você a resposta, tá certo? Mas eu quero que vocês entendam, tá? Leiam a pergunta e entendam, tá? Entenderam? Porque as respostas são diferentes, porque a compreensão e a função da arte se torna diferente dependendo da sociedade e da época em qual o indivíduo vive. A terceira questão: as pirâmides, tumbas, múmias e outros elementos descobertos em sua pesquisa, lá na questão 1, possuem significado além dos estéticos para aquela sociedade. Gente, se hoje as tumbas, as múmias e as pirâmides têm um valor estético, arqueológico, arquitetônico fantástico, né? Mas ele está perguntando aqui, além desses valores, eles têm outro significado? Então a resposta é o quê? Sim. Por que eles têm outros valores? Porque se para nós hoje eles têm um valor estético, para eles tinha um valor diferente. Então a resposta, sim, esses elementos possuíam funções espirituais, sociais e religiosas, ok? Repetindo, sim,
Esses elementos, que foi citado na questão, possuíam funções espirituais, sociais e religiosas. Tá bom? Se para nós hoje tem um valor estético, arquitetônico, né? Para eles tinha outra função. Sim, para eles tinha outra função. Que era o quê? Esses elementos possuíam funções espirituais, sociais e religiosas. Ok? Olha, informação sobre o tema. Aqui tem um textozinho lindo que eu não posso ler ele porque vai demorar muito. E eu tenho um problema para editar. Quando passa de 10 minutos, gente, eu já perdi vídeo de 12 minutos, 15 minutos, porque eu não tenho como editar. Eu faço um vídeo, me empolgo, dou a aula e vou. Quando eu vou olhar, tá com 15 minutos. Tento de todas as maneiras, né? Mas não consigo editar. Então, por isso que eu tô assim, mas esse texto é bonitinho, leia com atenção. Já reparou que tem gente que canta no banheiro, que dança de alegria? Tem quem escreve poemas quando está com saudades, com tristeza ou em momentos excepcional de felicidade. Tem gente que desenha enquanto fala ao telefone para passar o tédio de uma espera. Sabe quando você está lá no telefone? Tchu, tchu, tchu. Fica lá desenhando? Por falta do que fazer ou para se desligar do mundo, tem gente que faz qualquer coisa virar um objeto de arte. Uma flor feita de guardanapo, um arranjo de flores silvestres e capim, uma linda decoração numa sala bagunçada, ou até mesmo uma obra de arte num prato de salada. É lindo o texto, né? E esse texto aqui, ele representa, sabe quem? Vocês. Vocês fizeram isso essa semana. Gente que pegou uma... Eu até perguntei para a Sofia. Sofia, aonde foi que tu comprou essa garrafa? Sofia, essa garrafa tá belíssima. Manda para mim, Sofia. Linda, linda, linda. Que ela colocou na casa dela uma paisagem maravilhosa. E eu pensei até que ela tinha comprado. Gente, tem gente que transformou uma blusa que não estava mais usando numa coisa fantástica. Né não? As meninas que fizeram blusas, que transformaram uma blusa em uma outra coisa. Teve a Letícia que produziu de uma garrafa plástica, um ferro elétrico, um ferro, né? Claro, de brinquedo, mas um brinquedo ótimo, maravilhoso. O Álvaro que fez uma luminária, teve outro que fez a luminária, que eu não estou me lembrando. Eu passei um tempão, Marro Lucas, Angelimbre, rindo do dele, mas ficou maravilhoso, um joguinho que ele fez. Eu não vou nem falar, mas eu coloquei tudo no meu status. E vocês não imaginam quantas visualizações teve, quantas pessoas, parabéns, vocês foram maravilhosos. Então, esse texto aqui está falando exatamente de vocês. Vocês fizeram tudo isso, produzir uma coisa, vocês viveram a arte, tá bom? Então, leia depois o texto todo. Aí a pergunta 1, você já produziu algo que considera uma obra de arte? O quê? Vocês foram, eu fiz uma caixinha. Não foi assim como vocês não, mas foi a minha caixinha. Eu também queria produzir alguma coisa. Então eu fiz aquela caixinha de costura. E aí vocês vão colocar o que vocês produziram nessa questão. Em que momentos você percebe que sua vida se mistura com a arte? Sabe quando é que eu acho que a minha vida se mistura com a arte? Quando eu leio, entendeu? Sabe quando você lê e você se apaga? Porque quando você assiste o filme, é diferente. Quando você lê, você se mistura com os personagens. Quando eu leio um livro, eu me misturo. Eu fico... Quando o livro termina, eu fico com a saudade, que parece que eu estava naquela família, com aquele povo, vivendo a vida deles. Não sei. Então, eu me misturo com a arte quando eu leio um livro. Tá? Escreva abaixo em que momento você se vê como espectador da obra de arte. Espectador é quando eu assisto um filme, tá? Então eu tô vendo, eu acho que filme é maravilhoso, sou louca por filme, por série. Tem uma série que ela usa digital 3D. Gente, eu tava vendo, mas meu filho tem uns episódios que é de 14 minutos. Amor de Robôs traduzindo, porque meu inglês é péssimo, eu não vou dizer pra vocês não, porque vocês vão só rir. Então, Love of Robots, que é para vocês procurarem na Netflix. Então, tem várias historinhas curtas e a maioria são feitas em digital. E tem hora que você não sabe se é real ou se é desenho. É fantástico o desenho.
Então, espectador da obra de arte quando assiste o filme, autor ou pessoa que interage com a obra de arte. Quando eu visito o museu, já fui, eu ia muito lá em São Luís com meus alunos, porque lá tem muita isso, né? E a gente ia muito, assim, às vezes levava. Então, eu acho que quando visita, tá? Em um grupo, pense de que forma a arte está presente ou poderia ser mais presente na nossa vida. Eu acho que se a gente pensar, eu não quero que vocês pensem a arte só como aquelas telas caríssimas. Não, a arte que vocês fizeram é uma obra de arte. A arte, quando você me transforma uma coisa em outra, quando você pega uma roupa, uma sala bagunçada e muda os móveis e coloca uma planta bonita e faz uma decoração e coloca umas fotos, né, nos quadros de pessoas que você ama, tá bom? Então tudo isso eu acho que tem um pouco de você quando você se mistura com a arte, tá bom? E aqui nessa página, na página 46, é basicamente o que nós já fizemos essa semana. Tá bom, gente? O meu vídeo já tá enorme, eu vou ver se eu consigo postar ele. Nós voltamos na próxima aula ampliando o conhecimento. Beijo, eu amo vocês.